Olá, 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 galerinha do bem, galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de história, para mais uma aula no oitavo ano. Hoje estaremos continuando, falando sobre o segundo reinado. Na aula passada a gente trouxe aquela aula mais introdutória do segundo reinado, como foi que Dom Pedro II chegou ao poder, o golpe da maioridade, como foi os seus primeiros anos de governo. Na aula de hoje nós vamos tratar especificamente sobre a política do Segundo Império, do Segundo Reinado, tá certo? Então, vem comigo para mais uma aula de história. Então, o Segundo Reinado, na organização interna do Brasil, pouco mudou. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, o meu marca-texto, para dizer que com a chegada, com a implantação do Segundo Reinado no Brasil, pouca coisa mudou em solo brasileiro. Por quê? Porque a sociedade continuou uma sociedade escravocrata, ou seja, o Brasil continuou um país baseado na escravidão, não alterou praticamente nada. A sociedade continuou com aqueles mesmos grupos, da elite, que podemos dizer assim, que comiam na mesa do imperador. Então, aqueles que já estavam no poder, que dominavam, aquela ligação entre a política, entre os meios de fazer política e a economia, continuavam as mesmas coisas, Diminuir um pouco aquelas rebeliões que aconteceram no período regencial, mas a estrutura econômica, política do Brasil, no segundo reinado, praticamente nada se alterou, tá certo? Então, falando especificamente sobre os partidos políticos, que dois partidos políticos eles se revezaram no poder durante o segundo reinado. O partido tido como conservador, aquele inclusive apelidado de Saquarema, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que significa esse apelido, Tanto o Partido Conservador como o Partido Liberal receberam apelidos, Então, esse Partido Conservador, ele era formado pelos proprietários rurais de lavoura, principalmente voltado para a exportação. Eram burocratas do serviço público, era formado pelos grandes comerciantes e defendiam um governo imperial forte e centralizador. Era o que o Partido Conservador ele defendia. Então, o Partido Conservador ele defendia que o imperador fosse um imperador forte, fosse um imperador centralizador, que as coisas girassem em torno dele mesmo. Então, não eles defendiam isso. Nós vamos ver aqui agora que o Partido Liberal, eles praticamente defendiam quase que as mesmas coisas, mas só que como ele era formado por proprietários, digamos assim, que produziu mais para o interno, mais para a economia interna do Brasil, eles defendiam que o governo ele fosse mais maleável, que o imperador ele fosse mais liberal, no sentido de deixar mais autonomia para as províncias e coisa e tal. Então, o segundo partido é o Partido Liberal, tá apelidado também de Luzia. Então, eram formados por profissionais liberais urbanos, proprietários rurais voltados para o mercado interno, diferente do Partido Conservador, que era formado por proprietários rurais voltados à exportação. Eles defendiam um governo imperial não tão centralizado como os conservadores defendiam, com certa autonomia para as províncias, que as províncias pudessem ter autonomia em gerenciamento das situações políticas e econômicas, sem ter esse controle total do imperador. Então, esses dois partidos, e Dom Pedro II, ele muito esperto para evitar que esses grupos partidários eles tivessem confrontos, ele estabeleceu um sistema que ficou assim: você ficaria no poder um certo período,
depois saía, entrava o conservador ficava um período, saía e ficavam os liberais, e aí ficou essa troca, essa permuta desses partidos no poder, e aí cada um já teve aí a sua ascensão. Eles não brigavam quando um rival estava no poder, porque sabia que logo mais eles estariam lá também. Então ficou mais ou menos assim. Já disse alguém, né, que nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Né? Então, lembrando que os Saquaremas era o apelido dos conservadores, e Luzia era uma referência ao Partido Liberal. Esta frase foi dita pelo pernambucano, um político pernambucano, Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque, nome grande esse, hein? Que demonstra justamente essa elite partidária que se revezava no poder durante o segundo reinado. Vocês devem lembrar que o segundo reinado ele começa no ano de 1840 e vai se estender até o ano de 1889, especificamente até o dia 15 de novembro daquele ano, quando o Brasil ele passa, através de um golpe, ele passa a ser um país republicano, sepultando de vez o período imperial do Brasil. Ao assumir o trono, né, o Dom Pedro II, que era bem novinho, inclusive você não vai encontrar muitas fotos de Dom Pedro II assim que ele assume sendo divulgada, porque a ideia era de um imperador com apenas 14 anos de idade. Então, sempre quando tinha uma foto de Dom Pedro II, ele gostava de colocar aquela foto dele já com 25 anos, com 30 anos, até mesmo mais anos para frente, para dar a ideia de um homem sereno, de um homem maduro, de um governo central, né? Não aquela ideia de aquele jovial inexperiente que estava no poder. Então, quando Dom Pedro II ele assumiu o trono, ele escolheu já o ministério, o seu ministério, o Partido Liberal, logo de imediato, pois ele havia lutado para sua emancipação. Então, esse partido político teve logo vez no governo de Dom Pedro II, porque, na verdade, foi um dos principais partidos que pregava e que dizia, que defendia que Dom Pedro II deveria assumir o poder antes mesmo de completar a sua maioridade, que era os 18 anos. Né? Então, esse ministério ficou conhecido como Ministério dos Irmãos. Essa escolha, logicamente, veio trazer uma certa revolta dos partidos conservadores, como nós já havíamos dito para vocês. E aí, para evitar essa confusão toda, Dom Pedro ele vai adotar esse sistema de alternância. Ora estava no poder um liberal e ora estava no poder um partido conservador, né? Ou o Partido Conservador. Dos 36 gabinetes ministeriais ao longo do governo de Dom Pedro II, né? 21 foram liberais, 15 foram conservadores. Porém, os políticos conservadores passaram cerca de 10 anos a mais no poder, devido ao alinhamento à autoridade centralizadora do imperador. Eu sei que ele arrumou lá por dentro e acalmou esses dois partidos políticos, tá certo? A partir de 1850, já aí com 10 anos do governo de Dom Pedro II, com o fim das revoltas regenciais nas províncias, Dom Pedro II, na fase adulta, ele procurando atuar dentro dos limites estabelecidos da Constituição, ele fez uma espécie de coalizão, como eu já havia dito para vocês, de revezamento entre conservador e liberais. Então, só para a gente deixar isso aqui mais pontuado, houve uma espécie de coesão, pelo menos até 1826, entre os partidos político liberal e conservador. Ele é como se ele chegasse, olha, ninguém vai brigar, ninguém vai entrar em choque, vocês vão ficar se revezando no poder. Lógico que o governo brasileiro gira em torno da figura do imperador, mas que vocês vão estar comigo, ora um conservador, ora um liberal. E aí aconteceu
praticamente até o ano de 1862, né, quando começou a estremecer essas bases, tá certo? Essa figura ela é bem emblemática, é uma espécie de charge que foi publicado pelo jornal O Mequetrefe, lá no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1878. Nessa caricatura aqui de Dom Pedro I, ele segura uma espécie de carrossel, um carrossel, dando a entender que aqui, nesse carrossel, ora um conservador, ora um liberal. E ele ficava aqui contornando, equilibrando as situações. Então foi uma maneira que politicamente o imperador ele conseguiu encontrar para apaziguar e trazer paz para a política do Brasil naquele período, tá certo? Então é muito bem notório isto, né? A ideia aí dos partidos políticos, os conservadores, a ideia do Saquarema é em virtude de uma cidade fluminense chamada Saquarema, né? Chamada Santa Luzia, né? Então, e houve lá um incidente nessa região envolvendo uma revolta por volta aí do ano de 1842, se eu não estiver aqui equivocado. Então, ficou esses dois partidos recebendo esses dois apelidos. Tá bom? Então, aqui nós temos uma atividade formada aí por 3 perguntas. Vocês copiam no caderno, respondem, e vocês batem aquela foto legal, e aí vocês enviam para o meu privado. 24 horas para vocês fazerem esta atividade, tá certo? Até a próxima, joinha, joinha, e até a próxima oportunidade.